No vídeo de hoje eu vou te dar dicas diferentes do que você precisa para começar a costurar. Um kit de costura para iniciantes bem completo. Essa foi uma boa de uma pesquisa, então vale a pena você conferir para ganhar tempo mesmo. São 31 itens para quem já quer começar a costurar turbinado e para quem já costura também. Dentre eles, tesouras específicas, fita métrica, giz para costura, réguas próprias para costura e vários outros. Mas você deve estar se perguntando, mas eu não vou precisar nem da metade desses acessórios. Para que eu vou querer tudo isso? Mesmo que você não vá usar todos eles ou não precise de alguns deles, é muito importante você conhecer esses acessórios e saber para que serve cada um deles. Assim, você vai saber identificar a sua necessidade quando ela aparecer. Então, fica até o fim do vídeo que você vai ver que vale a pena. Olá, o meu nome é Andy Pierina, sou apaixonada por culinária, coisinhas fofas e costura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal eu trago vários testes com a Singer Start 1306, que é a minha máquina de costura, trago várias dicas de costura para iniciantes e vários tutoriais para iniciantes também. Então já deixa o like e se inscreve aqui no canal com o sininho, para você ser avisado de todos os vídeos que saírem aqui no canal. Voltando ao nosso kit de costura para iniciantes turbinadaço. Se você não tiver uma coisinha ou outra dos itens que eu vou falar aqui, não tem problema. Vai adquirindo aos poucos e formando seu ateliê com o tempo. Eu mesma não tenho vários deles, mas já estou me organizando para comprar e trazer o review aqui no canal e os testes também para vocês. Pronta para montar o seu kit de costura dos sonhos? Caso você se interesse por algum deles, eu já deixei uma listinha pronta aqui embaixo na descrição em várias lojas confiáveis. Então vamos lá, que itens são esses? Item número 1, uma máquina de costura. Eu sei que parece um item um pouquinho bobo, só que é muito importante você ter uma máquina de costura assim que você começa a costurar. Assim, você pode começar a costurar à mão, tudo bem, eu acho bem legal até. Só que com uma máquina de costura, você vai encurtar caminho e vai reduzir tempo também nas suas costuras, vai aprender técnicas e truques novos e vai fazer isso com muito mais agilidade. E você vai treinar também, então assim, você vai ter domínio de um equipamento muito útil para quem gosta de costurar, para quem quer costurar. Então compra uma maquininha de costura, mesmo que seja usada, e começa a treinar porque você vai longe. Item número 2, uma tesoura própria para costura. Uma tesoura própria para costura é aquelas que tem a parte de baixo dela bem retinha. E existem vários tipos de tesoura próprias para costura. Sugiro você comprar uma tesoura de costura porque ela não vai levantar o tecido tanto assim e você vai conseguir cortar de modo mais preciso os moldes que você tiver que cortar. Por sinal, esse é o modo correto de cortar um tecido, então já fica a dica. Nunca levante o tecido e corte ele. Sempre corte ele na base, na mesa. Uma coisa muito importante, deixa essa tesoura separada só para cortar tecidos. Outra coisa, se você não tiver condições de ter uma tesoura própria agora, tenha ao menos uma tesoura bem afiada que consiga cortar o tecido. Mesmo que levante um pouquinho o tecido, você já vai conseguir fazer uns bons treinos nela. 3. Uma tesoura própria para os moldes. Ou seja, uma tesoura para cortar papel mesmo, pode ser uma tesoura super comunzinha. Deixa essa tesoura só para cortar os moldes também, assim como você deixou a tesoura de tecido só para tecido. É muito importante você não misturar as tesouras, porque assim o fio dela se mantém por mais tempo, você vai estar preservando a sua tesourinha. Então é importante reforçar, usa a tesoura de tecido só para tecido, como eu falei, e a de molde, só para papel. Uma dica muito importante, lembra sempre, muito cuidado, para não deixar suas tesouras caírem no chão, porque isso daí pode danificar a tesoura e fazer ela perder o fio. As tesouras com o fio danificado, elas não conseguem cortar o tecido direito. Elas acabam mascando o tecido e vão até estragar alguma coisinha que você esteja fazendo. Então, muito cuidado. Item número 4, uma fita métrica. Facilite a sua vida, você vai usar a fita métrica para sempre. Você vai tirar suas medidas, as medidas das amigas, da família, dos moldes, fazer as medidas do tecido. Então não fica com pena de comprar logo uma fita métrica, porque essa você vai precisar mesmo. Em alguns casos ela vai ser até mais útil do que uma régua, justamente por ela ser flexível. Item número 5, alfinetes. Esse é outro acessório importantíssimo que você vai comprar uma vez e vai usar para sempre. Dependendo da quantidade que você comprar, você não vai precisar comprar outra tão cedo. Eu comprei essa caixinha aqui, por exemplo, que vai durar a vida toda. São 700 alfinetes finos, que podem ser usados tanto em tecidos fininhos quanto em tecidos grossos. Fica a sugestão aqui para vocês, comprem os alfinetes mais fininhos que vocês encontrarem. E se vocês forem comprar os alfinetes com cabecinha colorida, comprem os que têm a cabecinha de vidro,
porque daí vocês podem usar o ferro de passar sem problema nenhum. Os cabecinhas de plástico, vocês acabam passando ferro e eles vão acabar derretendo e danificando o ferro, a roupa, vai ser um estrago. Item número 6, uma almofadinha para você guardar os alfinetes, também chamada de alfineteiro. Você pode fazer uma como essa daqui que eu ganhei da minha tia, ou então vocês podem comprar uma pronta já também, ou fazer as próprias de vocês com os modelos que vocês quiserem. Tem vários tipos de modelos na internet bem legais. A vantagem dessa daqui é que ela tem esse elástico que você passa pela máquina e coloca ele direto na máquina. Ele fica super práticozinho ali. Você já usa o alfinete, já vai colocando aqui, já vai tirando e colocando aqui e tirando o alfinete daqui mesmo. Fica bem prático, bem legal. Eu vou mostrar pra vocês. Um dos modelos que eu achei super fofinho que eu encontrei na internet é um que tem um vidrinho assim, é o vidrinho para você colocar coisinhas de costura dentro, colocar linhas, por exemplo. E em cima, na tampa do vidrinho, tem o alfineteirinho, bem bonitinho, bem prático, super fofo. Existem também uns alfineteiros que tem ímã dentro, eles são imantados. Aí você coloca o alfinete ali e ele não vai cair de jeito nenhum. É bem legal também para quem acaba perdendo muitas coisas dentro de casa. De qualquer forma, todos esses modelinhos você pode comprar pronto já ou fazer o seu próprio. Ah, sim, um recadinho importante. A máquina que eu uso aqui no canal é a Singer Start 1306, uma maquininha de costura própria para iniciantes mesmo. Se você está procurando uma máquina de costura para iniciantes também, para dar de presente para alguém especial ou para você mesma, eu deixei um link aqui embaixo que vai te ajudar bastante na sua pesquisa de preços. Voltando aos itens, pois são muitos ainda. Número 7, retrós de linha. Compre pelo menos um preto, um retrozinho de linha preto, um branco e um bege, pois essas são as cores mais versáteis que você vai usar em quase todos os tipos de costura. Sem contar que você vai precisar bastante de linha para poder treinar, né? Uma dica é você comprar a linha 100% poliéster, porque esse tipo de linha é o tipo mais comum que tem e ele é bem versátil, ele é próprio para costurar malha mesmo e você também pode costurar algodão nele. E se você é iniciante e está começando a fazer os seus treinos na sua máquina de costura, eu recomendo você usar uma cor de linha que contraste com o paninho que você está usando, porque assim você consegue ver bem o ponto que você está fazendo e ver também a tensão dele e tal. Você começa a perceber qual é que é a tensão melhor para você usar em cada tipo de tecido, por exemplo. E com o tempo você começa a comprar várias linhazinhas coloridas, uma de cada cor, uma mais lindinha que a outra. Número 8. Giz para costura. Com esse giz você consegue fazer as suas marcações para fazer bem direitinho a costura e também os cortes, onde você vai cortar o tecido. Existem também os lápis giz, que são chamados de lápis giz para alfaiate. E para tirar as marcações dos tecidos depois, é só você passar uma vassourinha. Alguns desses lápis giz de alfaiate, eles já vêm com uma vassourinha própria. Mas se você não tiver esse lápis giz de alfaiate, você pode usar uma escovinha de dentes aposentada mesmo. Importante! Usa uma só para isso do tecido. Se você viu o vídeo de lubrificação e manutenção e limpeza da sua maquininha, você vai ver que lá você tem que ter uma escovinha também para te ajudar a limpar. Deixa aquela só para isso e a sua de giz só para tirar as marquinhas do tecido, para não ficar sujando as coisas, né? Existe também um giz de plástico, que é tipo uma imitação do giz de costura, só que ele na verdade é um porta-pozinho de giz, que tem um furinho na ponta dele e ele vai soltando aquele gizinho ali para você fazer a marcação. Você pode usar o giz de quadro também, aquele giz comum de quadro negro que tinha na escola antigamente. Ah, e eu já vi também bastante gente falando e indicando usar fim de sabonete. O sabonete no finzinho mesmo, como se fosse um giz de costura. Você pega ele assim quando tá no finzinho, quando já tá tipo bem fininho e deixa ele secando. Aí quando ele tá bem sequinho você pode usar ele como se fosse um giz. Parece que ele sai no ferro depois, então para tirar ele é bem mais fácil do que os outros até. Esse eu ainda não testei, mas tá aí uma dica que pode ser bem legal. Como eu já falei ali antes, mas agora ela é um item. Uma escovinha de dentes aposentada para você tirar os risquinhos de giz que você fizer no tecido com as marcações. Isso caso você não tenha o lápis giz de alfaiate, que já vem com uma escovinha própria para isso. Como eu já falei ali antes, usa essa escovinha só para limpar giz e a escovinha de limpeza lá da sua máquina de manutenção só para aquilo dali também, não mistura as duas. Número 10, um lápis comum de grafite. Se você ainda não tem um giz para costura ou então um giz de alfaiate, você pode sim usar um lapisinho comum para você fazer as marcações no tecido. Claro que o giz é próprio para isso, ele foi feito para isso. Só que se você ainda não tiver, é claro que você pode quebrar um galho usando um lápis. Sugestão, use um lápis de 2B a 6B, que eles são mais fortes assim na marcação deles, eles são um pouco mais molinhos
e por consequência disso eles são mais fortes também na marcação. É mais fácil de você ver o risco com o 6B. A desvantagem desse 6B, é que ele vai ser mais propenso a deixar o tecido assim meio borrado, sabe? Fazer uns borrão de lápis de grafite. Dá uma testada na loja quando você for comprar e vê qual que você se adapta mais. Ou você usa o lápis que você tem em casa mesmo. Item número 11, o lápis e a borracha. Como eu já falei ali antes, mas não custa lembrar, tem um lápis e também uma borracha para você fazer os moldes, fazer criações, anotações no seu caderninho, fazer criações dos seus próprios modelos de costura que você queira. Item número 12, um lindo caderninho. Esse vai ser o seu caderninho de costura. Ali você vai anotar tudo que você precisa e quando você esquecer alguma coisa e precisar rever, vai estar ali tudo anotadinho, bem bonitinho. Pode ser um Google Docs também, mas eu pessoalmente acho bem mais fofinho você ter um caderninho de costura. Ou então você pode ter os dois logo de uma vez. Só cuidado para não se confundir e colocar uma coisa num, outra coisa noutra e depois não saber onde é que tá o quê. Então, sei lá, tem um backup. Item número 13, papel pardo ou também chamado de papel craft. Tem alguns metros desse tipo de papel para você fazer os moldes das suas costuras. Compre aquele que é mais barato mesmo, porque tem uns ali que eu vi que é bem mais caro. A dica aqui é, se você não se assustar com o preço, você vai saber que está comprando o papel certo. Pode ser aquele que tem 1 metro, ou quase 1 metro mesmo, que é menos largo assim. E se você se animar, pode comprar um rolo inteiro. Aí você não vai passar aperto e vai ter papel, sei lá, para quase toda a vida. Se você puder e quiser, você também pode comprar aquele que é mais largo e maior também. Item número 14. Retalhinhos de algodão, pedacinhos de pano de algodão, de flanela e de outros tecidos médios para você treinar na sua máquina. Comece treinando com o algodão cru, que ele é bem mais fácil de fazer a costura. Caso você queira usar um retalhinho mais grosso, um tipo de tecido mais grosso na sua máquina para testar ela, compre um retalhinho de brim ou jeans para você testar. Item número 15. Agulhas para a máquina doméstica. Se você quiser treinar com a sua maquininha, treinar para costurar tecidos mais grossos ou então tecidos mais fininhos, compra agulhas próprias para isso, que são as numerações mais altas para tecidos mais grossos e as numerações mais baixas para tecidos mais fininhos. Uma dica é você comprar as agulhas da família 2045, que tem a pontinha dela em formato de bolinha. Essas de 9 a 11 você usa para os tecidos mais finos e a de 16 a 18 ou 21 para os tecidos mais grossos. Elas costuram quase todos os tipos de tecido. Elas são próprias para costurar malhas mesmo. Só que foi a minha professora que falou que elas costuram quase todos os tipos de tecido, então eu tô indo nela. Eu acredito porque ela tem bem mais experiência do que eu. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre os principais tipos de agulhas e os tecidos usados com elas. Tá aqui na descrição. Item número 16, um porta-agulhas, também chamado de agulheiro. Esse você mesmo pode fazer em casa também. É tipo um livrinho que você faz assim com tecido e por dentro ele tem as páginas de flanela. Aí ali você coloca as agulhas. Tipo aqueles catálogos que tinha, assim, eu não sei se ainda tem, que o pessoal vendia joias, sabe? Várias correntes assim e joias com umas flanelas assim. Pois é, então vai ser mais ou menos tipo isso, só que bem pequenininho para suas agulhas. Ou então você pode usar também um potinho qualquer para você não perder as suas agulhas. Eu não recomendo você usar o porta-alfinetes para você colocar suas agulhas, porque você pode perder elas ali dentro. Elas podem ir se empurrando sozinhas, sei lá, a gente bate ali e acaba empurrando e ela vai ficar lá dentro, porque ela não tem a cabecinha do alfinete. Ela vai acabar empurrando tudo e vai ficar ali dentro. Item número 17, um abridor de casinha de botão, ou também chamado de abridor de costura. Esse item vem junto com todas as máquinas de costura da Singer. Se você é iniciante, assim como eu, você vai usar muito esse abridor de casinha de botão para desmanchar a costura mesmo. Porque a gente erra assim uma coisinha ou outra, às vezes a costura sai do rumo e vai embora, e vai lá, gente, parar a costura e pof, 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 tirar todos os pontinhos e começar tudo de novo. Isso acontece quando a gente acaba pisando demais o pé naquele controlador de velocidade que tem na máquina. A gente acaba pisando muito assim e vai embora a costura, aí a gente não sabe direito o que aconteceu. E é aí que a gente vai usar o abridor de costura. E vamos fazer de novo a costura até fazer certo. Por sinal, tem uns truquezinhos bem legais pra gente treinar o domínio na nossa máquina de costura. Tô deixando o link aqui embaixo para você dar uma olhada. É bem legal mesmo, principalmente para iniciantes. Item número 18, réguas próprias para costura. Além da régua tradicional, que é retinha,
essas réguas próprias para costura têm vários tipos de curvinhas. Você vai usar para fazer um molde bem bonitinho e bem perfeitinho. Ali nessas réguas tem esquadro, curva para fazer decote, curva francesa, curva para cava, curva para quadril. São vários termos técnicos que a gente vai pegando com o tempo, né? Se você ainda não tem, ou se você não vai precisar agora, pelo menos tenha uma régua que contém esquadro, que é aquele ângulo de 90 graus que tem aquelas réguas triangulares assim, com ângulo de 90 graus. Tenha também uma régua de 50 centímetros ou 60 ou 1 metro se você puder, porque uma régua grande vai ser de grande ajuda. Tem umas réguas que são transparentes e são até maleáveis, é um negócio de louco. Se você tiver só a régua de 30 centímetros, serve também para você quebrar o galho. E se você não tiver nenhuma delas, use a fita métrica para você fazer suas medições. Lembrando que talvez você nem precise do kit inteiro de réguas para fazer o seu tipo de costura. Depende muito do objetivo que você tem com a costura. Se você não for modelar, por exemplo, fazer costura de roupas, você não vai precisar de todas essas réguas. Item número 19, agulhas para costurar à mão. Não subestime o valor de costurar à mão. É bastante útil você ter um kitzinho de agulhas para você poder costurar à mão. Porque volta e meia a gente precisa usar uma agulha mesmo para poder fazer os acabamentos nos tecidos, um acabamento especial, fazer um bordadinho especial que não vai precisar usar a máquina, esconder restinhos de linhas que tenha ficado na roupa, assim, esconder por dentro assim da costura é bem legal, é um truque super ótimo. Ou então até fazer uns concertinhos assim, bem pequenininhos que não precisa usar a máquina. Item número 20, ferro de passar roupa. É muito importante você usar o ferro de passar roupa para fazer vincos no tecido, para você usar enquanto estiver costurando mesmo, para abrir uma costura e até para fazer alguns tipos de acabamentos especiais e bem lindos. Inclusive para você fazer o seu próprio viés. Vai sair vídeo aqui fazendo viés no canal. Existem partes das peças de roupas que precisam que a gente use o ferro justamente para que a costura fique perfeitinha e o caimento da roupa fique assim impecável. Por exemplo, uma camiseta social, uma camisa social, um blazer, cós de calça, punhos assim que é a manga, né? Pregas de saia. E esses só são alguns exemplos. E existem também os acabamentos que precisam do ferro de passar roupa para que eles fiquem perfeitos, como é o caso do acabamento com a costura inglesa e a costura francesa, que eu vou ensinar aqui no canal qualquer hora dessas. Item número 21, uma mesa de passar roupa. Se você não tem uma em casa, você pode improvisar usando a sua mesa comum mesmo, ou então você pode usar também o seu colchão que você dorme. Lembra de usar um cobertor embaixo da sua roupa, entre a roupa e a cama, assim, ou entre a roupa e a mesa, para que fique bem macio e você consiga esticar bem a roupa e deixar tudo bem lisinho e bem perfeitinho para você conseguir passar direito. Aqui vai uma dica, assim, você colocou o ferro para esquentar. E antes de você colocar direto o ferro na roupa, antes você passa no cobertor, porque às vezes o ferro pode estar muito quente e ele dá uma sapecada na sua roupa, vai estragar ela. Item número 22, um kit de limpeza e lubrificação da sua máquina. Isso é muito importante. Por sinal, você precisa limpar e lubrificar a sua máquina pelo menos uma vez por mês. Então aqui fica a dica. Tenha um óleozinho da Singer, que é bem baratinho, custa em média R$5 e pouquinho, uma buchinha de algodão e uma escovinha de dentes aposentada. Ah, sim, você pode ter uma pinça também. Tem um vídeo aqui no canal mostrando como se faz isso com detalhes, então dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição. O restante do kitzinho que você vai precisar já vem junto com a máquina. Ah, uma coisa, você não usa essa escova que você usa para lubrificação para tirar as marcas de giz do seu tecido. Você usa uma para o tecido e uma para cá para limpeza e lubrificação. Item número 23, fita durex ou cola bastão. Aliás, é bom você ter as duas coisas, fita durex e cola bastão, porque uma hora ou outra você vai precisar colar um molde no outro para poder fazer o corte direto no tecido assim do molde que você já fez. É bem interessante. E outra coisa também é que tem uns truquezinhos que dá para você usar com a cola bastão, por exemplo, para pregar o zíper de uma maneira mais eficiente, sem ele sair escorregando. Isso daí eu vou trazer no canal também. Então é sempre bom ter à mão. Agora eu vou falar alguns itens de costura que vão facilitar a sua vida e vão encurtar tempo. Esses vão ser os itens para deixar o seu kit de costura completaço. Mas também não é nenhuma sangria desatada, tudo bem? Você não precisa sair correndo para comprar todos esses itens de uma vez só.
você vai adquirindo com o tempo. Temos bastante tempo para ir adquirindo cada um deles, então vamos aos itens. Ah, outro detalhe, eu vou continuar com a numeração da lista anterior para a gente fechar 31. Vamos lá. Item número 24, carretilha de costura. A carretilha é um facilitador de vida para você copiar o molde de um lugar para o outro, passar para o tecido ou até mesmo encurtar o molde ou aumentar o tamanho do molde que você precise. Também é usado para marcar o lugar onde você vai passar a costura. No caso de fazer as marcações, você vai usar a carretilha da seguinte forma. Você vai comprar um papel carbono próprio para alfaiataria, para costura mesmo. Vai colocar esse papel carbono em cima do tecido que você vai marcar e vai passar a carretilha por cima desse papel carbono, de modo que a marcação fique no tecido de baixo. Item número 25, um cortador de fio, que na realidade é uma tesourinha bem pequenininha que tem uma molinha. Ela é ideal para você cortar o fio do fim da sua costura e cortar fios também que tenham sobrado sobressalentes da sua costura. A vantagem dela é que ela não toma quase nada de espaço porque ela é bem pequenininha e ela é bem fácil de manusear, bem rápida assim. Ela é mais ágil do que se você deixar uma tesoura gigante ali perto da sua máquina para ficar cortando fio. Essa tesourinha não é fundamental, mas ela facilita muito a vida quando a gente está costurando. Você também pode usar uma tesourinha pequena daquelas de cortar a unha. Assim você já quebra um galho enquanto você não tem esse corta-fio. Item número 26, bobinas extras para sua máquina. Com as bobinas extras, a gente consegue deixar várias bobinas já cheias com vários tipos de cores diferentes e isso vai ajudar na praticidade também, na hora que a gente está costurando ali. Porque deixar de fazer a costura e começar a encher bobina é uma coisa bem chata. Você tem que fazer todo aquele trabalho de novo de passar o fio por cima e tal, encaixar a bobina, você vai ter que fazer de qualquer jeito. Só que passar o fio ali por cima e tal, não que seja um trabalho de 7 cabeças, assim, um trabalho muito pesado, nada disso. Só que facilita a vida bastante quando você já tem tudo prontinho. Item número 27, pezinhos calcadores variados para sua máquina de costura. Às vezes você vai querer fazer um tipo de costura diferente e o ideal é você usar o pezinho calcador próprio para o tipo de costura que você vai fazer. Assim, essa costura vai sair perfeitinha. Por exemplo, o pezinho para você aplicar o zíper invisível. Ele realmente te facilita muito na hora de você fazer a costura ali certinha, para ficar bem embaixo do tecido. Outro exemplo é o pezinho calcador de plástico ou teflon. Eles ajudam muito na hora de você costurar tecidos resistentes, que eles não passam com tanta facilidade assim pelo pezinho calcador, que ele fica agarrando no pezinho calcador comum. É o caso, por exemplo, dos tecidos de couro sintético, plástico, vinil e até veludo. Outro exemplo é o calcador usado para costurar malha mesmo. Esse calcador deixa a malha bem certinha ali na posição correta e esticada da forma correta para que não salte os pontos e a malha não fique franzida também. Já tem ou vai ter um review só sobre isso aqui no canal, então já dá uma olhada aqui na descrição para ver se está pronto. Número 28, canetas para tecido. Tem canetas que as marcações delas saem com a lavagem, então você pode usar elas exatamente para a mesma função que se usa o giz de costura ou aqueles lápis giz lá de alfaiate ou até mesmo o lápis lá que a gente usa, o lápis comum. E tem outras canetas que ela tem uma marcação permanente, então cuidado bem na hora de você comprar uma ou outra, porque uma delas você não vai conseguir tirar depois lavando. Essas canetas permeáveis, elas são usadas para customizar os tecidos, fazer uns desenhos nas roupas, ou então fazer um trabalhinho diferente de artesanato, e fica bem bonitinho, eu já vi. Serve também para você colocar nome nas suas meias e não confundir com o pessoal da casa. Item número 29, estamos quase chegando ao fim. Uma base para corte. Existem vários tamanhos de base para corte, dependendo da sua necessidade. Geralmente, ela é usada para quem faz patchwork, só que ela também é muito útil para quem quer costurar roupas e fazer costuras gerais também. Ela serve tanto para proteger a mesa que você vai usar para cortar o tecido, como também vai facilitar na hora de você fazer as medidas e cortar o tecido. Pois essas mesas de corte, elas têm várias marcações e medidas de centímetro, meio centímetro, às vezes até milímetro, então é bem útil mesmo. Item número 30, cortador circular. Ele é tipo um cortador de pizza mesmo, só que serve para cortar tecido de uma forma mais precisa que a tesoura. Ajuda tanto na hora de cortar uma curva, como uma reta mesmo, vai ficar perfeitinho.
Caso você queira usar esse cortador circular, eu recomendo bastante você ter uma mesa de corte, porque assim você não vai estragar a sua mesa ou o chão se você for usar o chão. Item número 31 e último item da nossa lista completa. Aparelhinho para colocar viés nas roupas. Geralmente é usado para você colocar em roupas de malha ou roupas de banho, de academia, só que você pode usar em qualquer roupa que você queira. Esse aparelhinho de viés, ele é feito próprio para galoneira mesmo. Galoneira é a máquina especial para fazer costuras de malha e tecidos elásticos. Só que você pode usar esse aparelhinho na máquina doméstica, olha só que legal! Esse aparelhinho de colocar viés que eu tô falando, ele é diferente do calcador para colocar viés. O aparelhinho, ele meio que faz de forma automática, ele já faz o viés e já costura, meio que tudo junto assim. Já o calcador para colocar o viés, ele coloca o viés que já está pronto. Esses aparelhinhos de colocar viés, eles geralmente são vendidos individualmente. Só que existem uns kitzinhos para você fazer o seu próprio viés, e esses kitzinhos, eles vêm com o pezinho calcador para você aplicar o viés que você fez. Só que nesses kitzinhos é o seguinte, primeiro você faz o viés e depois você leva o viés para você costurar. Não é de forma automática fazendo e costurando como é o aparelhinho de viés. Bom, para fazer o viés e já colocar no aparelhinho de viés, por exemplo, é bem simples, é só você cortar uma tira de tecido bem na diagonal e fazer o vinco dele com o ferro. Aí você já coloca ele ali, já vai costurando e já vai passando tudo na sua roupa automaticamente. Também tem vídeo no canal, ou vai ter vídeo no canal, mostrando como é que funciona esse kitzinho para fazer o viés e aplicar com o pezinho calcador que vem junto com o kit. Então dá uma olhada aqui na descrição e vê se já está pronto. Voltei aqui para te avisar de mais dois itens que são muito interessantes também para a gente colocar no nosso kit de costura completo. Número 32, um porta-fio com suporte para carretel grande. É um nome bem esquisito, né? Mas é esse o nome dele. Ele serve para você poder colocar o carretel grande em cima da mesa e ele ficar com o fio bem esticadinho, porque assim ele não vai puxar a sua máquina. Caso contrário, a gente não tem ainda, a gente coloca dentro de uma xícara e coloca no chão. Aí você também não precisa colocar no chão quando você tiver esse suporte. E o carretel grande é pra gente economizar a linha. Tem algumas linhas que a gente usa bastante, como linha preta, linha branca, então eu já compro o grande mesmo. E o número 33 são alguns metros de elástico. É muito importante a gente ter alguns metros de elástico à nossa disposição em casa, tanto para fazer alguns reparos nas roupas, quanto também para fazer umas criações novas. E esses foram os 31 itens para você deixar o seu kit de costura turbinado e completo. Gostou do kit especial para iniciantes completaço que eu preparei aqui para vocês? Já conhecia esses acessórios? Comenta aqui embaixo qual deles que você vai mais usar no seu ateliê. É difícil escolher um só, né? São vários muito legais. A lista de todos os itens que falei aqui está aqui na descrição. E tem muitos outros que eu não coloquei aqui no vídeo, mas também são super interessantes. Fica de olho aqui no canal que qualquer hora dessas vai sair vídeos sobre outros tipos de acessórios também. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe. Eu fiz com muito carinho pra você. E te vejo no próximo vídeo. Ah, eu criei um canal no Telegram e lá eu vou colocar tudo que eu descobrir no mundo da costura. Vocês estão convidadas.